Deus trabalha do jeito que Ele quiser, e Ele faz do jeito que Ele quiser. Às vezes Ele toca e não resolve tudo de uma vez só. Deus tem o jeito dele de fazer as coisas. Não queira dizer para Deus o jeito que Deus tem que fazer, o jeito que você quer que seja. Ele tocou nesse homem, tocou. Ele foi totalmente curado? Não. E o que Deus quis dizer para nós? Ele quis dizer que nem sempre um toque do Senhor é suficiente. Nem sempre, porque nós estamos andando ao lado de Jesus, tudo vai acontecer da maneira como nós queremos. Nem sempre as coisas acontecem para a gente de uma tacada só. Há também um processo. Há um processo que Deus faz em nossas vidas e através das nossas vidas. E eu quero falar para você sobre exatamente isso. O poder do toque de Jesus Cristo. Amém? O poder do toque de Jesus Cristo. Você quer que Jesus toque na sua vida nessa manhã? Você quer receber o toque do Senhor na sua vida? Há um poder do toque de Jesus. Acontece que nem sempre nós buscamos esse toque de Jesus. Esse camarada aqui, versículo 22, ele era cego, mas ele não estava procurando o toque de Jesus. O texto não explica por quê. Lá no outro cego, né, o cego Bartimeu, quando ele soube que Jesus estava passando, quando ele ouviu Jesus falar, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse aqui, de Betsaida, não. Então o texto fala que algumas pessoas, bota o verso 22, por favor, Jéssica, aqui na tela. O verso 22 está falando que algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus. Por que algumas pessoas trouxeram esse cego? Ele não tinha necessidade? E por que ele não procurou por conta própria? Porque às vezes quem está passando por necessidade está desanimado. Às vezes quem está passando por necessidade não tem forças para procurar Jesus. Às vezes quem está passando por necessidade não acredita do poder do toque de Jesus nas suas vidas. E é por isso que é importante que algumas pessoas se movimentem para levar outras que não creem, que não estão buscando a Jesus e que não estão interessadas em Jesus. É importante que algumas pessoas vão até esse tipo de pessoas e levem essas pessoas a Jesus Cristo. Nós fomos chamados, você e eu, nós que estamos em Jesus, que amamos a Jesus, fomos chamados para levar aqueles que estão desanimados, estão sem fé, estão fracos, que não procuram Jesus, porque talvez não acreditem nele. Nós fomos chamados para levá-los até Jesus Cristo. Há um chamado intercessório do Senhor sobre a tua vida. Isso não é para missionários apenas. Isso não é apenas para pastores, isso é para todos nós, todos os que estamos em Jesus. E se você está em Jesus, se você que está em Jesus, que está me ouvindo nessa manhã, você tem um chamado: levar aqueles que não estão em Jesus até Ele. Porque tem gente que está desanimado, gente que não consegue ir até Jesus. O texto não explica exatamente. Mas algumas pessoas levaram um cego a Jesus. E mais do que levaram um cego a Jesus, estas pessoas que levaram esse cego a Jesus suplicaram em favor dele. Pediram para que Jesus tocasse nesse cego. Então, além de você ter uma missão missionária sobre sua vida, um desejo de Deus missionário sobre você, de que você leve pessoas até Jesus, pessoas talvez que estejam desanimadas, pessoas talvez que não creem, pessoas que talvez não entendam o poder do toque de Jesus, há uma segunda missão que está sob sua vida, que é uma orientação de Deus para você, que é orar, que é interceder e que é suplicar em favor daquelas pessoas que estão desanimadas, que estão longe de Jesus, que não se interessam em buscar Jesus. Eu não sei você o que acha, mas é desafiador orar por gente que não se interessa por Jesus Cristo, não é? Orar por quem não está afim. Você vira para uma pessoa e fala: estou orando por você, e ela fala: não quero saber disso não. E você continua orando, suplicando.
Orar por uma pessoa que fala, eu vou orar por você para que venha a cura do Senhor. Ah, pastor, se Deus quisesse me curar, Ele tinha me curado. Ele sabe que eu estou doente, então eu não preciso de oração não. Eu já estou orando, Deus já sabe. Sabe, irmãos, nós vivemos uma época em que Satanás quer roubar do seu povo, o povo de Deus. Satanás quer roubar do povo de Deus o direito que nós temos de intercedermos uns pelos outros. Satanás sabe do poder do povo de Deus. Ele sabe, talvez mais do que o próprio povo de Deus, do poder que Deus tem. Ele foi destruído na cruz do Calvário. Ele foi derrotado. Ele sabe que o Senhor é poderoso demais. E então, ele quer impedir você de orar por outras pessoas, de levar outras pessoas a Jesus. As justificativas que vêm na sua mente, ele não merece. Fulano não quer. Ele não está afim. Ah, ele não quer saber de Deus, eu não vou perder mais tempo com ele. Mas há uma missão de Deus sobre a sua vida para que você leve pessoas a Jesus. Há alguém que leva. Há alguém que intercede. E o que leva e o que intercede, eles fazem parte de uma realidade. Acreditam no poder do toque de Jesus Cristo. Você acredita no poder do toque de Jesus Cristo? Amém? Você acredita no poder do toque de Jesus Cristo? Você deseja o toque de Jesus sobre a tua vida? Porque se eu quero isso para mim, e é bom, se eu quero isso para mim e faz diferença na minha vida, eu também quero para a vida do outro. Estivemos aqui na ceia da virada do ano, e foi interessante que eu estava ali chegando à mesa da ceia, e tinha ali algumas pessoas servindo, e uma dessas pessoas, ela tinha feito um pudim de leite condensado. Sabendo do meu gosto do pudim de leite condensado, como eu gosto, essa pessoa virou, tinha lá vários pudins, e eu coloquei o primeiro, e ela olhou para mim e falou, pastor, eu sugiro ao senhor que coma desse pudim aqui, está muito bom. Aí eu falei, olha irmã, para não haver problema nas pessoas que fizeram, eu vou pegar uma fatiazinha de cada um. E como pastor que sou, para não criar problema, irmãos, por misericórdia, claro, eu peguei uma fatia de todos aqueles pudins, misturei tudo no meu prato, parecia até o prato do Mateus. Aí levei para a mesa, né, e comi uma fatia de cada pudim. Mas o que eu quero dizer é que quando nós sabemos que uma coisa é boa, quando nós sabemos que aquilo é bom, a gente quer dividir com o nosso irmão. A gente quer levar para outra pessoa. A gente quer mostrar para outra pessoa o quanto aquilo é bom. Então, se você ama o toque de Jesus, sabe que o toque de Jesus faz diferença, se você já experimentou do toque de Jesus, há em você automaticamente uma inclinação espiritual de chamar outros para receberem o mesmo toque de Jesus que você recebeu, porque ele é bom na sua vida. Você entende que o toque de Jesus é bom na sua vida? Amém? Então não desanime de chamar pessoas para receberem esse toque. Ah, pastor, mas fulano não quer saber. O cego também não, ele precisou ser trazido. Trazer pessoas a Jesus pode ser que te custe. Custa você ir lá buscar. Custa você investir a sua atenção, o seu tempo, e hoje é o que nós menos temos, tempo e atenção, tanta gente ocupada com tanta coisa. Trazer pessoas a Jesus faz toda a diferença na sua vida. E presta atenção, trazer pessoas para Jesus não significa ser uma pessoa inconveniente ou chata, significa ter a sabedoria de Jesus sobre a sua vida para conduzi-las ao Senhor. Quero agradecer a todos os irmãos que estiveram orando pela cirurgia do seu Nivaldo, pai da Drica. Muito obrigado. Ele esteve internado desde quarta-feira de manhã, teve alta na sexta-feira, no final da tarde, início da noite. Está em casa, passa bem, retirou a sonda e, graças a Deus, aquela cirurgia foi um sucesso. Havia riscos porque ele é obeso, é idoso e tem um diabetes muito alto, mas Deus esteve conosco todo esse tempo. E como ele ficou internado esse período, eu fiquei lá internado com ele durante todo esse período. E tinha lá vizinho nosso de enfermaria, eram apenas 2 na enfermaria, o Robson. Robson nasceu em 1970, 2 anos mais novo do que eu.
Em 2018 foi descoberto um câncer. E ele fez a cirurgia, tirou o câncer, fez quimioterapia, fez radioterapia. Foi entendido por resolvida a situação. Mas agora em 2021 voltou. E voltou um câncer para o sistema linfático. E aquele homem jovem estava lá, ia fazer uma cirurgia exploratória. E aí o meu sogro, que não para de falar um segundo, irmãos, irmãs, principalmente irmãs, né? Há um equilíbrio na terra as mulheres têm uma fama de que falam muitas palavras, não é isso? E eu quero desafiar você, mulher, a conversar com o seu Nivaldo, né? O seu Nivaldo, ele tem o dom das palavras. Ele fala, e ele fala, e ele fala. Estava até difícil falar de Jesus para o Robson, porque não tinha intervalo. Vocês estão rindo, mas eu estou falando a realidade. Ok? Dormindo, o seu Nivaldo fala, irmãos. Porque a primeira noite eu não consegui dormir, a cadeira lá era ruim, eu fiquei acordado. Além de roncar, ele fala, ele conversa à noite. É inacreditável. É assim, diferente, né? Deixa a Rosane assim como uma criancinha. E olha que eu estou falando de gente top, né? Mas, e aí quando o seu Nivaldo falava, eu falo, meu Deus, quando é que eu vou ter direito de entrar com um assunto? Todos os assuntos possíveis. Segunda Guerra Mundial, né? Os navios russos, a história do Brasil, a economia mundial, todos esses assuntos, a enciclopédia nivaldiana ali, né? Eu tive pouca oportunidade, até que surgiu o assunto da cirurgia, aí ele mostrou a cicatriz dele, o Robson, aí eu mostrei a minha cicatriz, o Robson ficou impressionado, e aí o meu sogro falou, não, ele foi doador do fígado, eu falei, para um irmão da minha igreja, aí comecei a falar, eu sou pastor, e aí falei, o Robson ficou finalmente sabendo com quem ele estava lidando, quem era a pessoa que estava do lado dele. E os assuntos indo, a gente sabe da vida da pessoa toda, e eu não tive a oportunidade, mas eu precisava, né, ter um contato com o Robson. Isso o Nivaldo teve alta, e na hora de ir embora, eu fui até lá, né, mais uma vez que eu ia sempre oferecendo ajuda, caso ele precisasse. Ele ficou aqueles 3 dias sozinho, 2 vezes só durante alguns poucos momentos. A sua esposa foi lá visitá-lo, ele ficou sozinho, mas graças a Deus que mandou o seu Nivaldo, ele não se sentiu sozinho, podem ter certeza disso, né? E eu fui até ele, olhei nos olhos dele e falei, Robson, eu sei que você não é um cristão, mas você sabe que eu sou um pastor. Desde o primeiro dia, eu estou orando por você e vou continuar orando pela sua vida. Irmãos, aquele homem parou para a minha vida, parou para mim, ficou olhando para mim impactado, e eu tive que parar de olhar para ele para não chorar e sair fora, porque essa palavra foi bombástica na vida dele. Por quê? Porque eu sei o poder do toque de Jesus na minha vida. E quando eu sei o poder do toque de Jesus, eu posso dizer para o outro que Jesus toca. E quando eu falo do toque de Jesus para o outro, eu não falo de um jeito comum. Eu falo de um jeito de alguém que foi tocado por Jesus. Já ouviram aquela expressão? Ele fala como quem tem autoridade. Essa é uma experiência para a sua vida. O Senhor quer lhe tocar em você, tocar na sua vida, na sua saúde, na sua casa, na sua família, nos seus negócios. O Senhor quer agir na sua vida, para que você saiba o poder do toque de Jesus e você possa ir até outros, interceder por outros e liberar com autoridade sobre a vida daqueles que não conhecem, talvez estejam cegos, o poder que há no toque de Jesus Cristo. E isso vai fazer diferença na vida de outras pessoas, porque quando você é tocado por Jesus, você tem autoridade para falar, eu estou orando por você, eu sei que Jesus vai tocar na sua vida, e a pessoa que ouve essa palavra vai saber, vai sentir, porque é o Espírito de Deus que testifica que o que você está falando é a verdade de Deus. Então, que o Senhor toque em você, que o Senhor toque na sua vida, para que você seja capaz de, com autoridade, falar para outros que o Senhor é poderoso para tocar. Aleluia, em nome de Jesus. Caminhando, versículo 23, Jéssica, bota o verso 23 na tela, deixa ele aqui. Diz assim o texto: então Jesus tomou o cego pela mão, outros levaram o cego, ele não foi sozinho, suplicaram por ele, porque ele não tinha a vontade, ou não conseguia, ou não sabia suplicar por ele, e Jesus deu atenção. É bom saber que Jesus
ouve a oração dos intercessores. Talvez o cego não tivesse muito afim de chegar até Jesus, mas ele foi. Talvez Jesus não se conectasse àquele cego, mas por causa da intercessão, por causa do movimento feito por aquelas pessoas, aquele cego agora recebeu o toque de Jesus Cristo. É poderoso demais quando nós sabemos que a nossa oração produz um efeito no mundo espiritual e aproxima a gente que não quer saber de Jesus, e aproxima Jesus de pessoas que não se interessam por Ele, mas chama a atenção de Jesus por outras pessoas. Você precisa tornar-se um intercessor, porque a sua intercessão muda a história de vidas. Jesus tomou aquele cego pela mão. Tem gente que vai ser tocada por Jesus por causa da sua intercessão. Você crê nisso, querido? Tem gente que vai receber a visita de Jesus, vai receber a presença de Jesus, porque você ora e suplica por eles. Não duvide disso. O texto fala que Jesus tocou naquele homem. E a primeira coisa que Jesus fez foi tocar na vida daquele homem. Eu creio no toque de Jesus Cristo. Eu creio que o Senhor ainda toca em pessoas. Ah, pastor, mas as pessoas estão desacreditadas de tudo. Eu sei. Ah, pastor, tem crentes que já nem mais acreditam em nada. Eu sei. Ah, pastor, a Bíblia diz que no final dos tempos a fé de muitos se esfriaria. Eu sei. Mas eu também sei que Jesus continua tocando na vida das pessoas. Eu creio que Jesus tem poder para tocar na sua vida aí pelo online. Tocou na vida do William, que estava lá online, e ele assistiu, está aqui hoje, graças a Deus pela tua vida, William. Estou de olho em você, tá, William? Há uma preocupação de te ver, há uma preocupação de estar com você, há uma preocupação que você seja tocado por Jesus. Então eu quero dizer para você que Jesus toca através do YouTube, da internet, do Telegram, do Instagram, do WhatsApp, troca de todo jeito. Toca quando você vem, toca. Jesus toca. Eu não vou desistir de orar e interceder, porque eu sei que o meu Senhor ainda toca em pessoas. Você crê nisso? Tem alguém que você quer que sinta o toque de Jesus Cristo? Existe na sua mente, no seu pensamento, alguém que você aí vislumbra que Jesus precisa tocar na vida dessa pessoa? Não desista dessa pessoa. Não pare de orar. Não pare de crer. O inimigo quer que você pare de crer. E o Senhor prega para você nessa manhã, dizendo: creia, se tu creres, verás a glória de Deus. Creia, 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 porque quando o Senhor toca, Ele age. Eu creio no toque do Senhor Jesus Cristo. Você crê no toque de Jesus Cristo? Aleluia! A primeira coisa que Jesus fez foi tocar na vida desse cego. Aquele homem não sabia nem o que era o toque de Jesus, mas Jesus tocou na vida dele. E a segunda coisa que esse homem experimentou foi uma mudança. Foi ser levado por Jesus Cristo. É interessante que aquele homem estava no povoado. O que era o povoado? Povoado é onde tem povo, é onde tem gente. O que uma pessoa que está precisando faz num lugar onde tem gente? Uma pessoa está precisando. Ela vai ficar num lugar onde não tem ninguém? Ou ela vai para um lugar onde tem gente? O cego estava no povoado porque ele estava pedindo ajuda. Talvez mendigasse. Talvez precisasse de ajuda para poder chegar no rio, tomar um banho. Talvez precisasse de ajuda. Ele não era cego. Ele estava no povoado, ele precisava de ajuda. Sobretudo na época de Jesus, que não havia nenhum tipo de assistência oficial, era mesmo uma coisa, voltada para um ajudar ao outro. Daí a parábola do bom samaritano, o que se envolve, o que ajuda, o que se conecta à necessidade do que tem necessidade. Mas esse cego estava lá. A primeira coisa que Jesus fez foi dizer para ele: eu estou te tocando pela mão. Você não precisa mais pedir ajuda para ninguém. Agora sou eu e você. Sai do povoado, vem para cá. Tirou aquele homem do povoado. O Senhor Jesus, a Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém.
Talvez uma das maneiras de Deus agir seja impedir você de ter outro tipo de ajuda. Uau! Talvez a maneira de Deus agir seja impedir você de ter outro tipo de ajuda. Para que você não diga, eu fiz, eu conquistei, eu dei um jeito, eu resolvi, eu movimentei, eu conectei, eu trouxe a solução, eu tenho sabedoria, eu sei o que fazer nessas horas. Não! Jesus pega e leva para um lugar onde era só aquele homem cego e Jesus. E daí eu tiro algumas regras, algumas mensagens, alguns valores da maneira que Deus age em nossas vidas. Eu creio que o Senhor toca em nossas vidas. Eu creio no toque, o poder do toque de Jesus. Eu creio no poder do toque de Jesus. Mas quando Jesus toca, Ele quer que a gente saiba que é Ele que está tocando. Não se confunda, querido. Às vezes a gente esquece que estamos debaixo do toque poderoso de Jesus e achamos que nós damos conta. Falamos isso aqui na semana passada. O livro de Tiago fala, em vez de você dizer, hoje e amanhã eu vou até o lugar, vou fazer negócio, vou resolver, vou agir, se o Senhor quiser. Porque quando Ele quer, Ele liga pessoas que precisam ser ligadas, Ele conecta pessoas que precisam ser conectadas e Ele dá presente a quem precisa receber presentes. Creia nisso. O Senhor faz o que Ele quer. E às vezes a gente fica se matando, querendo resolver as coisas no nosso braço, na nossa força. A primeira coisa que Jesus faz quando toca você é dizer para você, olha, a tua ajuda, o teu socorro, a tua solução, a saída para a tua vida, a resposta para a sua necessidade, a forma como as coisas vão acontecer na sua vida, dizem respeito ao que eu, Jesus, vou fazer em você. E Jesus então te tira do meio do lugar da tua necessidade. Jesus te afasta daquele sentimento que você continua tendo de alguém que precisa. Eu quero ensinar uma coisa para você. Existem dois tipos de pessoas, e é difícil quando a gente faz uma afirmação tão radical, dicotômica, porque nesse tempo de pós-modernidade, de verdades não absolutas, isso causa espanto. Mas eu quero afirmar, existem dois tipos de pessoas: os que dão e os que recebem. Os que ofertam e os que são necessitados das ofertas. Os que têm para dar e aqueles que o tempo todo precisam receber. Eu prefiro fazer parte daqueles que ofertam, daqueles que têm para dar, daqueles que dão, daqueles que têm o coração liberado. Eu não quero ficar do lado daqueles que precisam. Por onde você chegou nessa conclusão? Quando nós trabalhamos com pessoas em situação de rua. As pessoas em situação de rua, a grande maioria delas, não quer sair das ruas. Por quê? Porque querem continuar recebendo, pedindo. Então devemos de parar de ajudá-las? Não, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que existe um tipo de gente que o tempo todo precisa. E se você é esse tipo de gente, você vai continuar precisando a vida toda. Eu preciso disso, preciso daquilo. Vai ser um precisante. Coloca aí no teu dicionário. É o neologismo, um precisante. 2 pontos. Aquele que precisa e continua precisando o tempo. Jesus toma esse cego pela mão, leva ele para um canto e falou: eu estou contigo, e quando eu estou contigo, você não precisa de nada. Eu sou o teu pastor, eu sou o teu Senhor. Você não precisa continuar pedindo. A resposta que você queria chegou. Eu toquei na tua vida, eu estou com você, eu te tomo pela mão. Acabou aquela história de você ficar pedindo. Deus nos chama para sermos o tipo de gente que oferta, que oferece. Pastor, como é que você confirma isso na base bíblica? 2 Reis capítulo 4? Não sei se é 1 ou 2 Reis, a oferta à viúva, o azeite da viúva. Lembram disso? Ela foi até o profeta e ela precisava. E o profeta falou: agora você vai
pedir para os seus vizinhos as vasilhas. Pediu? Acabou, né? Agora você vai encher, porque o que eu te dou vai ser suficiente para você e vai sobrar. Há um momento que nós chegamos até Jesus, mas quando recebemos o toque de Jesus, Ele suprirá cada uma de todas as nossas necessidades. E a partir do toque de Jesus, eu não serei mais aquele que necessitará, eu serei aquele que abençoará aqueles que necessitam. Eu não serei mais um cego precisando de cura, eu serei aquele que vai levar outros que precisam de cura para serem curados. Eu não vou permanecer do jeito que eu era antes. Eu não vou continuar precisando como eu precisava antes. Por isso a mensagem é: não roube da porção que é do Senhor. Porque quem rouba da porção que é do Senhor continuará o tempo todo precisar porções que não lhe pertencem. E aí entra aquele espírito de sanguessuga. Dá. Rejeite isso na sua vida em nome de Jesus Cristo. Deus te chamou para ser luz da terra, sal deste mundo, luz desse mundo, sal dessa terra, abençoador. E se você é aquele que já recebeu o toque do Senhor, você tem potencial na sua vida para abençoar. Por isso ore por pessoas, suplique a Deus por pessoas, abençoe a vida de pessoas, oferte na vida de pessoas. Tenha o seu coração o entendimento de que você é um abençoador. Posso ouvir um amém, queridos? Deus te chamou e Deus te leva e Ele fala: olha, eu te tomo pela mão. Você vai mudar de vida. Você não vai continuar como você era antes. Porque quando recebemos o toque do Senhor, as coisas mudam na nossa vida. Não aceite receber o toque do Senhor na sua vida e continuar com as mesmas práticas anteriores. Porque aqueles a quem o Senhor toca, tudo se transforma. Amém? Creia num Deus que toca e cujo toque tem poder. Eu creio no poder do toque de Jesus Cristo. Jesus pegou esse cego, o levou para fora do povoado, fez um movimento antinatural, cuspiu no chão, fez uma lama, um lodo, uma coisa bem estranha e colocou nos olhos, cuspiu nos olhos daquele homem, impôs-lhe as mãos e perguntou: você está vendo alguma coisa? Esse momento, ele me leva para uma nova dimensão da ação de Deus em nossas vidas. Porque se no primeiro ponto nós somos tomados pelas mãos, somos levados para um lugar de particularidade, de silêncio. Como é que o Senhor toca na minha mão, pastor, e me leva para fora do povoado? O Senhor te leva para o secreto. O Senhor te leva para o teu quarto. O Senhor te leva para um momento entre você e Ele. O Senhor te leva para um momento de silêncio. O Senhor te leva para um momento onde você tem contato com Ele. Não é pelo celular, não é pela internet, não é pela televisão, não é junto com outras pessoas. Que bom que você tem seu celular, que bom que você está acessando o YouTube e que bom que você veio no culto dessa manhã, amém? Mas há um tempo que o Senhor quer te levar para um tempo entre você e Ele. Somente vocês dois. E quando Ele te leva, Ele toca na sua vida. Agora precisa haver um movimento de feedback, de prestação de contas. A administração já aprendeu isso. As empresas já aprenderam isso. Muitos métodos de igreja já aprenderam isso. O verdadeiro servo é aquele que presta contas. Lá no hospital, esses dias, eu tinha lá um ramal que eu ligava e eu pedia as coisas e logo depois que as coisas eram feitas, alguém me ligava de volta e perguntou: foi feito? O feedback é necessário. Talvez você fique até chateado no seu trabalho quando alguém lhe pergunta se você fez o que deveria fazer. Tolice sua, falta de sabedoria, bobagem sua. O próprio Deus, Ele nos exige feedback. Lembra lá em Adão?
Adão domina sobre os peixes, sobre os animais da terra, dá nome de tudo, tranquilo? Tchau, Adão, vou dar uma volta aqui. No final do dia eu volto para ver o feedback. E no final da virada do dia o Senhor Deus voltava. Jesus cuspiu nos olhos do homem, impôs-lhe as mãos e lhe perguntou: e agora? Como é que você está? Aprenda a dar feedback ao Senhor das coisas que você espera dele na sua vida. Porque existe um espírito mentiroso que faz com que você queira aliviar a barra de Deus, como se você dissesse: não está tudo totalmente bom, mas já está melhor do que eu merecia, né? Já ouviram alguém assim? Não confunda esse sentimento de feedback com um descontentamento, ou com uma falta de resiliência, ou com uma insatisfação contínua, porque tem gente que é assim, né? Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é, se você chega até Jesus, e se você recebe o toque de Jesus, seja honesto: Jesus, eu orei, mas ainda estou com a necessidade. Senhor, melhorou, mas ainda quero mais. Senhor, eu ainda continuo no propósito. Irmãos, nós precisamos aprender a perseverar em oração diante de Deus. É na perseverança que está a sua força. O profeta Isaías declara isso, então creia, persevere, insista. E aí, você recebeu o toque do Senhor? Recebi, mas Senhor, eu estou vendo alguma coisa? Verso 24, por favor, Jéssica. Eu estou vendo sim, Senhor, alguma coisa aconteceu, mas eu vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Dê o feedback ao Senhor daquilo que você anseia diante de Deus. Assim como você dá o feedback aos chefes das suas empresas. Eu liguei para lá e falei: eu não consegui dormir, tem como botar uma cadeira? Não tem, Senhor. Eu falei: tá bom, então não durmo. No outro dia eu insisti: tem como mandar pelo menos um tampão de orelha? Tem sim. Eu falei: beleza. Aí depois que o tampão de orelha chegou, eu atochei o tampão lá, aí ligaram: boa noite, o senhor recebeu? Eu falei: recebi sim. Aprenda a dar o feedback ao Senhor. Você orou, diga para o Senhor: Senhor, eu estou vendo o movimento dos céus. Isso aqui está conectado àquela ideia de uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Você lembra disso? O profeta orou e dizendo: vai chover, vai lá e olha. O que você viu? Não viu nada. O que o profeta fez? Ele parou de orar? Não, ele continuou na perseverança da oração. Aí o moço foi lá, e eu não vou nem falar aqui o nome do moço, porque eu não sei se foi Geazi ou Eliseu, mas o moço foi lá, eu acho que foi Eliseu. O moço foi lá, olhou. Eu gosto de deixar vocês com essas dúvidas, que depois você pesquisa e você faz um estudo bíblico. Aí o moço foi lá, olhou, falou assim: profeta, eu estou vendo ali uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Qual foi a palavra do profeta? Já começou o movimento de Deus. Agora, daqui a pouco, vamos depressa, porque as coisas de Deus vão acontecer. Veja, meus amados irmãos, quando o Senhor pergunta para você como você está, Ele está perguntando porque Ele quer que você reconheça o movimento que já começou, o movimento sobrenatural que já começou da parte de Deus. Então veja, não ignore os movimentos que acontecem de Deus na sua vida. Nós estamos orando pela obra, amém, queridos? A coisa não está resolvida, mas está havendo um movimento de Deus. Deus está nesse negócio, e daqui a pouco vai aparecer os recursos, e daqui a pouco vai ter a liberação, porque Deus já colocou as mãos no processo. Deus está tomando conta, creia nisso. Mas seja honesto de dizer para o Senhor: Senhor, está andando, mas ainda não chegou. Senhor, está movimentando, mas ainda não aconteceu. Sabe por que Deus quer que você faça isso? Porque se há um poder no toque do Senhor, Ele quer continuar tocando na sua vida. Ele que já te tocou, Ele quer continuar tocando na sua vida. Sabe aquele toque que você já viveu? Sabe aquela experiência que você já teve? Eu até vou pedir para os irmãos do louvor se prepararem, porque tem uma canção que eu gostaria de cantar. Aqui, o pastor está pedindo na hora, aqui online. Não sei se é possível, né? Mas a canção diz: quem já pisou no Santo dos Santos
em outro lugar, não sabe viver. Porque quem já experimentou o toque do Senhor pode viver anos afastado do Senhor, mas tem saudade da presença de Deus. Sabe que o Senhor é o lugar certo. Sabe que a igreja é um ambiente adequado. Sabe que precisa de Deus. E a minha palavra para você, que já foi tocado pelo Senhor, Ele quer continuar tocando na sua vida. A obra que Deus já começou, Ele ainda não acabou. Ele quer continuar tocando na sua vida. Sabe por quê? Que para alguns a resposta não vem instantaneamente? Porque o Senhor sabe que você seria um dos 9. E Ele não quer que você seja um dos 9. Ele quer que você seja aquele 1. Sabe a que eu estou me referindo? Aos leprosos. 10 foram curados, 9 ignoraram, mas 1 voltou para honrar e agradecer pela cura que ele recebeu. Tem gente que, se tiver a resposta imediatamente, afasta da presença do Senhor, abre mão do toque do Senhor. E o Senhor não abre mão de você. Ele quer você do lado dele. Você não ligava para o Senhor, mas agora você liga. Você não se chegava para perto do Senhor, mas agora você se chega. Você não queria saber de Deus, estava lá no povoado, alguém orou por você, alguém trouxe você à presença do Senhor, alguém intercedeu por você, você sentiu o toque do Senhor na sua vida, e agora Ele te pergunta: ei, como é que você está? Como é que está a tua vida? O que você está vendo? Ele está andando com você, por isso Ele precisou te levar para um lugar de isolamento, um lugar onde você pode ouvi-lo, um lugar onde Ele pode falar com você. O Senhor então toca, Ele te leva para um lugar onde você é capaz de ouvi-lo, e talvez a tua resposta em plenitude ainda não tenha chegado, porque você ainda não chegou em plenitude a total dependência que você precisa aprender a ter do Senhor. Talvez você ainda não esteja jogado nos braços do Senhor como você deve se jogar, porque existe um dia da virada, existe uma chave da virada, existem movimentos que são movimentos que implicam na virada. Eu já passei por vários deles, eu sou do Senhor há tantos anos, isso não quer dizer absolutamente nada. O Senhor precisa me tocar e continuar me tocando, e eu preciso me lançar e continuar me lançando, porque às vezes eu me lanço nos braços do Senhor e creio, mas logo que Ele me pega, eu me sinto seguro, eu me sinto confortável, eu me sinto poderoso. A Bíblia me explica dessa maneira. O povo de Israel achava que porque tinha a arca do Senhor, tinha a proteção de Deus, tinha o livramento do Senhor, tinha a autoridade do Senhor. Aí vieram os filisteus: o Senhor está conosco, a arca está aqui. E foram lá para a batalha. Mas o coração deles estava longe do Senhor e eles não sabiam. Foram derrotados, a arca foi tomada e eles foram humilhados. E aí se humilharam diante do Senhor. Se humilharam, se arrependeram, buscaram a presença do Senhor, se consertaram, e a presença do Senhor voltou para eles. Veja, eles perderam a presença do Senhor por causa que eles pararam de se lançar na presença do Senhor. Eu estou falando de uma história bíblica que aconteceu quando a arca foi tomada pelos filisteus. Eu não sei se você conhece esse texto, mas o povo de Israel se vangloriava de ter a presença de Deus ao seu lado, mas o coração já estava longe. E por causa do seu coração longe, eles foram derrotados. Porém, a misericórdia do Senhor foi tanta que não foi o povo de Israel que voltou ao Senhor, foi o Senhor que fez o primeiro movimento. E a arca foi levada, foi guiada pelo próprio Espírito para a presença do Senhor, apontando no Antigo Testamento a graça de um Deus que procura o seu povo, a graça de um Deus que, mesmo você estando mal, mesmo você estando distante, mesmo você estando em pecado, Ele te procura para saber onde você está, como você está. Adão, onde você está? Será que Deus não sabia que Adão tinha pecado? Será que Deus não sabia que ele estava escondido atrás de uma árvore? Mas Ele pergunta, Ele procura, como fez com esse homem. O que você vê?
E essa é a pergunta de Deus para a sua vida. Como você está? O que você vê? Como é que está a tua caminhada comigo? Como é que está a tua jornada de vida comigo? Você tem roubado do meu tempo? Você tem roubado da minha porção? Você tem roubado o seu coração de mim e entregue a outras coisas? O Senhor quer você, Ele não abre mão de você. Você é uma escolhida, você é um escolhido do Senhor. Ele quer você, Ele te procura, Ele vai atrás de você, Ele te pergunta, como é que você está? Ele te pergunta, o que você vê? E Ele te pergunta para quê? Porque Ele quer te tocar de novo. Ele quer te tocar de novo. Você crê nisso, querido? Versículo 25. Mais uma vez, a segunda vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então, os seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada e ele via claramente. O Senhor que já tocou é o Senhor que continua tocando no presente. O Senhor que já tocou na sua vida é o Senhor que quer tocar novamente na sua vida. Início de ano é uma ótima oportunidade para você fazer uma reavaliação. Reavalie suas prioridades. Reavalie a sua vida. Reavalie os locais que você vai, os livros que você lê, os filmes que você vê. E eu oriento, não veja nem leia livros e filmes de terror. A inspiração não está no Senhor, não está. Eu oriento. Você tem liberdade. Não deixe seu coração se desviar da presença daquele que é santo, daquele que é puro, daquele que é bom, daquele que é perfeito. O Senhor vai atrás de você. Não fuja da presença de Deus. Não fuja do propósito de Deus para a sua vida. Reavalie. O Senhor te pergunta: você está vendo? Eu toquei na sua vida. Toquei. Sentiu que eu toquei? Senti. Sentiu a mão imposta? Senti. Sentiu aqui o cuspe nos olhos? Senti. E agora, o que você vê? O Senhor te pergunta, Ele pede a sua avaliação. Como é que está a sua vida? É algo que você precisa fazer. Por isso o texto da ceia, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, porque eu recebi do Senhor e que eu também vos entreguei, ele vai discorrendo e o apóstolo Paulo fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Nesse tempo de início do ano, reavalie, para que aquilo que você fazia antes, você pare de fazer agora.